Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Crer, podcast dos Adolas. Estou aqui mais uma vez ao lado de Juriel para estar apresentando. E eu tenho aqui como convidados pessoas muito especiais, dois caras que eu admiro muito, Pastor Beto e Pastor Álvaro, que eu tenho a honra de ser sobrinho. Nem sei porque você admira tanto, né? Se vocês quiserem se apresentar, falar um pouco sobre as expectativas para essa conversa. Okay. Pronto, a gente está feliz aí de estar participando desse podcast aí e a expectativa é a gente estar compartilhando de alguma coisa que acrescente para a vida de vocês, para a nossa vida e traga esclarecimento sobre o assunto para a gente entender mais e se aprofundar sobre o tema, né? É uma alegria para a gente, um privilégio grande estar aqui. Esse podcast já está... A gente tem visto as edições, é tão interessante, e eu me sinto honrado estar aqui podendo contribuir com vocês, viu? E a minha expectativa é a mais alta possível, a gente conseguir tirar dessa conversa alguma coisa que seja, como disse Beto aqui, algo que possa acrescentar, realmente ser algo edificante, algo abençoador para a vida de todos que estiverem nos ouvindo. Então, eu acho que de todos os nossos podcasts, todas as nossas conversas, a gente está sempre tratando de temas que às vezes são meio varridos para debaixo do tapete. Eu acho que o de hoje não é diferente. É verdade. Religiosidade que é o assunto que a gente vai falar hoje. E eu queria saber primeiro, acho que às vezes as pessoas nem sabem direito o que é, o que é exatamente. Então, se vocês pudessem explicar um pouco o que é religiosidade, se é alguma coisa ruim, se é alguma coisa boa, como é? A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa em um conceito, é de onde é que ele vem, né? Então, religião, ela vem de um conceito que é religação, né? Então, assim, religare é uma palavra latina e o trabalho com ela está ligado ao fato da gente, assim, estar conectado. Então, assim, de que forma o ser humano pode se reconectar com o ambiente espiritual, com a realidade espiritual. Isso seria uma proposta de uma vida religiosa. Então, assim, em princípio, né, essa terminologia ela estaria caminhando para algo desejável, né, algo bom. Então, assim, não há que se imputar ao termo, né, nada de negativo necessariamente. Né? Ao longo do tempo, por conta da forma como algumas pessoas exercem, né, a sua religião, a sua prática religiosa, esse termo foi ganhando também outras conotações, né, entre elas algumas negativas, pejorativas, como, por exemplo, o automatismo, né, as pessoas fazerem atos assim, ligados a esse ambiente, né, que seria um ambiente espiritual, de forma a não corresponder ao coração, a não ser exatamente aquilo que corresponderia a uma verdade interior, e estariam fazendo isso por conta de costume. Sempre está indo à igreja, sempre está se relacionando com pessoas naquele ambiente religioso e por conta disso faz aquilo não mais com o coração, faz aquilo automaticamente. E isso também é entendido por algumas pessoas como religiosidade nesse outro sentido, né? Então, assim, hoje, quando se fala, muitas vezes a gente ouve em pregações, ouve em mensagens, as pessoas falando nesse sentido, mas assim, olha, cuidado com a religiosidade, está se falando um pouco mais nesse sentido, né? Uma prática de uma vida religiosa que não mais representa aquilo que sai do coração, mas algo que é simplesmente automático, simplesmente resultado do costume, do hábito. Então é a execução da religião de maneira meio robótica, já automatizada, no caso. E o que a gente vê muito na Bíblia é que né, Jesus mesmo, ele condenava mais os religiosos, religiosos no sentido ruim da coisa, né? Os fariseus, os escribas, do que os próprios pecadores. Então, por que isso acontecia? Porque um dos detalhes aí dessa religiosidade que Jesus Cristo condena porque assim,
até mais próximo de Deus, a poder experimentar mais de Deus, mas ela acabou, dentro desse contexto em especial que Jesus relata, ela se tornou um fim em si mesmo. Ou seja, a glória passou a ser dada ao homem, eles queriam a glória. E aí foi quando começou a complicar e muito a vida deles, porque esse é um dos fatores que eles não reconheceram Jesus, porque eles queriam manter a glória. E a glória, nós sabemos que biblicamente a glória é do Senhor, o homem não suporta a glória. Então, esse é um quesito onde Jesus bateu forte, por quê? Porque eles tinham práticas que não condiziam com aquilo que eles pregavam. Porque eles pregavam uma coisa na palavra e tinham outras práticas. E além de tudo isso, o que aconteceu? Eles começaram a acrescentar. Esse é um grande problema da religiosidade. É começar a acrescentar conjuntinho de leis, conjuntinho de regras que não estão na palavra, que não foi Deus que ordenou para fazer. E foi tudo isso que foi acrescentando. Eles acrescentaram. Cada rabino tinha o seu jugo, cada rabino tinha a sua lei criada por ele para que a pessoa pudesse servir a Deus, adorar a Deus, dizer que era um seguidor de Deus, né? Dizer que pertencia ao povo de Deus. Então isso tudo para Jesus foi o suficiente para ele poder desbancar. Lá em Mateus, né, 21, do versículo 1, vai até o versículo 37, Jesus falando com os fariseus, e ali a gente vê assim um desmascaramento, né, de Jesus e trazendo realmente para o povo, para todos, o que muita gente talvez desconfiasse, né, mas ninguém poderia categorizar, e Jesus categorizou isso aí. Falou: olha, cara, vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados, vocês são pessoas que aparentam uma coisa, mas não vivem, tá, aquilo que vocês vivem. E foi por isso levou de Jesus Cristo a falar para eles que, sabe, aqueles pecadores teriam mais misericórdia do que eles, que na realidade eles estavam levando pessoas pro inferno, né? É que, na verdade, uma das consequências desse automatismo é, em primeiro lugar, a arrogância, a soberba, né? Uma das coisas que fazem com que a pessoa que vive uma religiosidade no automatismo, né, que seria essa prática nociva, ruim da religiosidade, é que eles passam a olhar mais para fora do que para dentro. Eles começam a enxergar mais. Uma das coisas que Jesus chamava a atenção era isso: olha, esqueça um pouco o cisco do seu irmão, né, e olhe para a trave que está no teu olho. O que Jesus estava fazendo com esse comparativo? Ele estava exatamente mostrando essa dificuldade, essa deficiência de enxergar o próprio problema em função da necessidade de enxergar o problema do outro e exatamente naquilo que o outro não está fazendo corretamente segundo a religião. E pensando nisso, é o seguinte, tem uma coisa que os rabinos faziam que é interessante, né? Principalmente a seita dos fariseus. Eles costumavam amarrar nos seus pescoços, né, os filactérios ficavam nas mãos. Nas mãos. Os filactérios é até interessante, eles carregavam, porque a Escritura diz assim, que esteja sempre na sua mente a palavra de Deus, na sua cabeça. E eles entendiam isso literalmente. O filactério é uma coisa de madeira que você prende, às vezes nas mãos, né? Esteja na vossa mão, esteja na vossa mente. Ele entendia dessa forma. E ainda por cima, também eles tinham esses cordões com 365 nós, isso era um costume dos rabinos na época, para a cada dia que ele cumpria os mandamentos, ele desatava um nó. Então eu quero que você imagine, o sujeito chega lá em outubro e está cheio de nó ainda. Né? Ele saía na rua e de repente o sujeito via ele cheio de nó. Ficava uma situação difícil. Então era um convite à hipocrisia também. Porque o que acontece com a religiosidade? É um convite à hipocrisia. Ela gera um tipo de vida aparente, né? Na verdade, o que se mais privilegia é a aparência, em detrimento da essência. Isso leva com que a pessoa comece a desenvolver uma soberba naquela condição, se acha em condições de julgar as outras pessoas. Então gera essa santidade, digamos assim, falseada.
e que é um convite à hipocrisia, porque, na verdade, ninguém quer ficar mal na frente das outras pessoas, né? Então, nesse momento, o que eles faziam? Muitos daqueles fariseus desatavam, chegava lá em outubro, novembro, o cara aí chegava em casa e desatava os nós para poder ficar bem na fita. Então, toda essa aparência, se perdeu a essência, é que estava em jogo ali. Então, o problema da religião é quando ela vai se tornando essa coisa automática que gera, então, soberba, que gera, então, a santidade aparente e que gera, no final das contas, até julgamento dos outros, né? Então, esse ambiente é um ambiente tóxico, problemático, que faz com que a pessoa tenha outras consequências, seja nocivo para a vida da pessoa e de quem está em volta dela. Isso até Jesus fala, né, em Mateus 6, quando ele fala da parte da oração, né, que ele fala para não ser que nem os fariseus hipócritas que vão em pé nas sinagogas, orando em voz alta para os outros verem. Ele já tem a recompensa deles, mas você, quando for orar, vá para o seu secreto. Né? Não vivam uma religião, não vivam uma religião para que as pessoas olhem. Vivam uma religião para que a sua conexão com Deus, né? Essa ligação seja com Deus, não com as pessoas de fora ver. Né? E se a gente for pensar nesse ambiente que às vezes, infelizmente, existe na igreja, que é de sempre a gente estar querendo ser melhor do que os outros. Que é a mesma coisa que acontece no mundo, se a gente for parar para pensar. Só que isso acaba acontecendo a mesma coisa, só que com coisas boas. Por exemplo, eu leio mais versículo do que Uriel, eu leio mais capítulo que Uriel, eu faço tal coisa. E aí, se nosso objetivo for ser melhor do que os outros, nosso coração tá igual a de uma pessoa que, por exemplo, vai se drogar para se destacar no grupo. Não seria mais ou menos assim? Virou uma competição. Faz sentido. A religiosidade, um dos problemas, né, também da religiosidade é o destaque do homem. O homem aparece. É aquilo que eu falei agora no comecinho, né? A glória tem que ser do Senhor. Mas na religiosidade leva o quê? Leva o homem a aparecer. Então tudo o que ele faz é para a glória dele, para ele aparecer. E isso vai totalmente de encontro, vai de encontro aos ensinos de Jesus. Porque Jesus diz que aquele que quer ser maior no reino de Deus, ou seja, no cristianismo, isso não combina. Isso não tem como. Tá? A gente faz isso, às vezes muitas pessoas fazem isso inconsequentemente. Se quiser ser o maior, tem que ser o que serve. Se for uma competição de serviço... De serviço, a gente pode até colocar, mas na realidade sentido, né? É uma competição para quem aparece mais. Então, às vezes, o que você está fazendo é válido no sentido de estar sendo feito, tá? Mas da intenção... Aquilo lá, meu irmão, você pode jogar tudo fora. Por melhor coisa que você tenha feito, se for para a glória ser sua e não for de Deus para você aparecer, então não adianta. Muitas pessoas estão na igreja fazendo isso. Tá? Algumas pessoas fazem isso na igreja para receberem elogios, para receberem glória. E Jesus ensina que no cristianismo, quem quer ser o maior tem que ser o menor. Jesus falou que o maior é aquele que serve. Então, por isso que as práticas cristãs, elas nos levam a entender que eu tenho que servir, doar, Jesus tem que aparecer, a glória tem que ser dele, para a gente não incorrer nesse risco de que é sutil, tá? Não é algo, muitas vezes você faz até mal intencionado, mas muitas vezes a coisa é sutil. Então, quando você vai dar por conta, meu irmão, você já está ali na frente, recebendo a glória. E uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, há 25 anos atrás praticamente aí, de um pastor que falou num congresso que eu fui assistir, ele falou assim, ó, em relação a isso que nós estamos falando, falou assim, ó, todo mundo pode dizer que você é, o dia que você acreditar, você cai. E essa é uma das razões que a gente vê muitos líderes, vê muitos pastores, vê muitas autoridades eclesiásticas aí caindo por conta disso. Receberam a glória e o homem não pode suportar a glória. A glória é do Senhor. E quando o homem recebe essa glória, meu irmão, ele se perde. A glória na vida de homem tem que vir de Deus. Se for do homem, ele se perde. Ele não foi feito para isso. Isso, o senhor falou muito da questão que a gente... do querer a santidade, né, e tudo mais. Às vezes, a questão da religiosidade, eu não estou falando que todos, mas quando a pessoa tem mais tempo de evangelho, eu já percebi isso, quando a pessoa tem mais tempo de evangelho, tende a
Pô, eu já tô há muitos anos nisso, vivendo isso, tô muitos anos na frente, né? Então eu já... Quem nasceu em lar cristão. Nasci em um lar cristão, eu já acostumei, eu já sou bambambam, eu já sei de tudo, bem mais que um que tá entrando agora, né? Mas às vezes essa pessoa que tá entrando agora tá no primeiro amor, né? Tem aquele coração disposto a servir, sendo que muitas vezes você já perdeu esse coração, ó, nesse período, né, de esse espaçamento de tempo. Então a gente tem que sempre reaquecer essa chama, né? A gente tem que sempre, não sei, me fugiu a palavra aqui, mas pra gente evitar viver essa religiosidade, porque muitas vezes esse tempo que esse viver, ser o crente velho, né, faz com que a gente viva na religiosidade. Existe outra coisa que Jesus fala no Sermão do Monte, que é que se sua justiça não exceder muito a dos escribas e dos fariseus, acho que vocês não serão salvos, é alguma coisa assim. Não herdarão o reino. Não herdarão o reino. Então, o que é essa justiça dos escribas e dos fariseus e o que é que a gente tem que fazer para superar ela? A gente tem aquilo que parte desse ambiente legalista, vamos dizer assim, esse ambiente das regras dos escribas e fariseus. Quer dizer, qual é o ambiente do escriba e fariseu? É um ambiente em que não existia relacionamento a não ser por meio de rituais, por meio de... Que é uma coisa, veja só, uma coisa que a gente precisa deixar estabelecido aqui é que não há problema no rito, ou seja, o culto, essas coisas não necessariamente engessam a pessoa, ir à igreja, orar tantas vezes ao dia, ter disciplinas espirituais, isso não é um problema. O problema é que isso se tornar automático, como a gente colocou aqui, e isso se tornar um fim em si mesmo, como o pastor Beto. O que é o fim em si mesmo? É porque não visa estar mais perto de Deus, visa somente, vamos dizer assim, dar continuidade à vida religiosa e um pouco da aparência. Esse que é o problema. Então, quando Jesus ele se manifesta com um modelo, né, de justiça, e aí a gente está tratando aqui, Jesus no Sermão do Monte, ele disse assim, olha, se você simplesmente olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério. O que Jesus está falando ali é o seguinte, é que agora é possível você conhecer a raiz do problema. Antes o problema, e que Deus exercia a sua ira, manifestava a sua justiça, estava simplesmente em algo que havia punição em cima do ato cometido, não do pensado, não do refletido. Então, assim, o que Jesus está falando é o seguinte, agora você tem uma nova forma de se relacionar, né, com as intenções, com os pensamentos, que você é capaz de frear esses problemas, essas intenções que podem ou não se tornarem atitudes, se tornarem em atos consumados já anteriormente, porque você já tem uma consciência. Então, o que Jesus está querendo dizer, né? Então você entrou num assunto assim bastante sinuoso, né? Bastante complicado, é que agora é possível exercer, né, uma justiça que está para além dessa coisa de você cometer um ato que desagrada a Deus e ter uma punição, ou seja, apedrejamento, ou a pessoa ter que pagar ali com um sacrifício, né? Então, essa é uma justiça que é exercida de forma muito mais profunda. Ali dentro você já percebe onde está a raiz do problema. E é possível resolver agora. Ou seja, o sujeito que cometia, ele cobiçava, ele era avarento, né, ganancioso, qualquer coisa, vaidoso, ele só era punido por aquilo, mas não era possível que no interior dele ele conseguisse tomar contato com a raiz do problema ao ponto de resolver esse problema. Então, assim, o que Jesus está falando é que você agora, né, diante da presença do reino de Deus, você pode olhar para as circunstâncias na raiz do problema delas,
e você agora vai ter poder, né, que é o poder do Espírito Santo, que ele depois derramaria para resolver esse problema. Isso, então, é a busca da justiça desde a parte mais interior. O que é que isso tem a ver com religião, com religiosidade, com o que você está falando? Tem tudo a ver, porque, na verdade, é a partir, então, desse olhar que é possível que você viva, de fato, uma relação integral com Deus, uma relação verdadeira com Deus. Porque quando ela está só na aparência e no medo de ser punido, veja só, as pessoas podem se relacionar com Deus somente pelo medo de ser punido, né? Pelo medo da justiça. Como tem pessoas que podem permanecer na igreja com medo de irem para o inferno. Mas não é essa a relação mais coerente. A relação com Deus é uma relação de amor e uma relação de transformação dentro desse ambiente interior. E ele acontece quando a gente conhece os problemas pela raiz. E Deus nos revela a eles dessa maneira. E só um adendo, né? Dando continuidade. Porque assim a pergunta, né? Jesus faz joga para todo mundo, se as vossas justiças não excederem muito, e aí surge a pergunta aqui no nosso coração, né? Então, Senhor, quais são essas justiças? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que agir? Os fariseus cumpriam as leis, pelo menos uma parte deles, né? Nem todos. Eram muitos hipócritas, mas assim, eles cumpriam. Mas Jesus dá uma deixa, porque as coisas de Deus, elas são muito conectadas, elas são sequenciais e são conectadas. Jesus não deixava nada solto, falava, se vira aí, vai procurar saber qual é a justiça que vocês têm. Porque lá depois, já no final, Jesus chega assim e fala, eu quero falar uma coisa para vocês. Lembra de tudo que a gente conversou lá atrás, sobre justiça, mandamentos, entre aspas, a religiosidade dos fariseus, que eu falei que se as vossas justiças não excederem a deles, Jesus fala assim, eu quero deixar um novo mandamento com vocês. Eu falo, um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. O primeiro mandamento era amar um ao outro, e ao teu próximo como a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Esse era o grande mandamento. Mas, na realidade, a gente descobriu isso. Hoje nós podemos ser categóricos nisso. Se Jesus não dá esse outro mandamento, a gente não ia entender muito bem isso aí. Por quê? Porque nós não sabemos nos amar. Nós não conseguimos amar o nosso próximo como deve e nós não sabemos nos amar, né? A gente vai lá, a gente come aquela picanha cheia de gordura, aí começa a fazer mal, a gente vai lá, não dorme direito. O pessoal aí, principalmente hoje, né? Passam horas e horas, no lugar de dormir, o pessoal troca pelas redes, internet e todas essas coisas, fora um bocado de coisa, o sedentarismo. Então nós não sabemos o que é nos amar. Nós nos maltratamos e aí por conta disso a gente acaba fazendo isso com o outro também, né? Mas Jesus disse que é para a gente amar um ao outro como Ele nos amou. Então esse mandamento, ele reflete tudo em relação ao que nós estamos conversando da religiosidade. Ele desbanca a religiosidade e fala o que realmente é justiça diante de Deus. Essa questão de amar o próximo. Então isso é uma coisa que nós precisamos viver isso hoje dentro do cristianismo para a gente não se tornar religioso. Porque se não houver um amor verdadeiro ao nosso próximo, nós não vamos conseguir nunca sair da religiosidade. A gente vai viver criando conjuntinho de regra, nós vamos ver criando conjuntinho de leis para a gente cumprir, para poder viver dentro daquilo, para desculpar a nossa falta de amor, os atos que nós não praticamos, que deveríamos praticar, e nós vamos passando 10 anos na igreja, 15 anos, 20 anos, e não cai a ficha. E lá na frente nós vamos ter um encontro com o Senhor. E o Senhor vai falar, vamos pôr na balança agora aqui. Senhor, eu fiz isso. Não, o Senhor fala, mas quem foi que pediu para você fazer tudo isso? Eu só falei que era para amar o teu próximo como a você mesmo. Então hoje nós precisamos descobrir quais são as diversas formas de amar, para a gente poder realmente descobrir quais são as práticas de justiça, são as formas de amar. Hoje, que forma que eu posso amar o meu próximo, o meu semelhante, o meu irmão? Que jeito que eu posso amar para viver essas práticas de justiça? Porque Jesus falou que nossa justiça não excederem. Como é que excede? Ame. Não tem muita coisa o que fazer, aprenda a amar e as formas de amar. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso abençoar? Isso está muito casado com tudo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a religiosidade nos afasta disso.
Hoje o amor de muitos está se esfriando e não é aí fora. A gente está vendo o mundo aí fora pela uma tendência natural do pecado que já exerce uma força muito grande dentro do homem, longe de Deus. Mas aqui dentro a gente vê hoje das pessoas que se dizem libertas por Jesus Cristo, se dizem que tem o Espírito Santo como condutor, que nos conduz. A gente vê essas coisas acontecendo e vê com temor, né? Eu temo muito quando eu temo e estremeço quando eu ouço o texto de Jesus falando, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé? Será que quando eu voltar ainda vai existir amor? Porque ele disse que o amor de muitos se esfriaria. Ele está falando isso, eu creio assim, em especial no nosso meio. Colocando, tem muito a ver com o conceito de religião bíblico, né? Porque a Escritura, ela fala de religião lá em Tiago, no capítulo 1, né? A gente tem que a religião, a verdadeira religião, é uma religião que está ligada à beneficência, está ligada à caridade, né? Naquela época, visitar órfãos e viúvas visitar pessoas que não tinham assistência. Ele não tinha como hoje em dia as pessoas que perdem seus maridos ganham pensão. Na época não, viravam indigentes. Então, assim, essas pessoas que são desvalidas, que têm problemas, têm dificuldades, e então a igreja manifestar solidariedade é uma forma de praticar. E é curioso a gente ver isso, Beto, porque você coloca uma posição muito importante, porque quando a gente fala de religião, a gente fala de práticas ritualísticas. Ou seja, vamos ir para um culto, vamos orar, vamos fazer isso. E Jesus já ressaltou que não adianta nada fazer isso sem que, como por exemplo, alguns daqueles fariseus davam dízimo até do coentro, do endro, do cominho, e se esqueciam exatamente da prática do amor, né, da prática da caridade. Tem essa parte da vida religiosa que o cristianismo traz muito claramente, né? Ou seja, quem quer ser religiosamente sadio tem que entender que precisa praticar essa justiça, precisa amar, precisa fazer caridade. Precisa ser religioso de verdade, entendeu? Precisa ser segundo a palavra, não nesse... Uma coisa que eu queria levantar aqui, eu sei que vocês são os autores aí. Bom, uma das coisas que a religiosidade pode causar é uma incapacidade das pessoas entenderem, às vezes, coisas óbvias, mas muito importantes, porque estão apegadas, na verdade, ao legalismo, né? Às regras. E a proposta do Evangelho é uma proposta de relacionamento, não é proposta de regramento, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, eu exemplifico. O que acontece? O Senhor Jesus, certa vez, encontrou-se com Nicodemos, um dos principais dos judeus, e Nicodemos pergunta a Jesus o que é necessário para ele fazer para alcançar o reino. Jesus disse, olha, é necessário que você nasça de novo. E olha a maneira que ele interpreta. Veja, uma pessoa acostumada a conhecer as letras, sabe, a língua hebraica, inclusive, ela tem a poesia, tem as figuras de linguagem, uma pessoa, quer dizer, instruidíssima na linguagem, incapaz de interpretar algo tão simples, né? Imagina se hoje se Jesus, ou qualquer um sábio chegasse para vocês e dissesse, não, é necessário você nascer de novo. Será que você diria assim, então, será que ele está dizendo para a gente voltar para o ventre da nossa mãe? Você entende que coisa mais... Mas ele é apegado na regra da lei, né? Interpretando as palavras literalmente. Então, uma das coisas que a relação com Deus nos dá, com relação à vida, é essa não dureza com as coisas, né? É uma vida um pouco mais leve. A religiosidade pesa e a gente vê muitas vezes pessoas abandonando o Evangelho, abandonando a presença, porque passam a viver cargas muito pesadas, vidas muito pesadas. A maneira como enxerga as coisas, enxerga a vida, enxerga de uma forma muito pesada. Exatamente porque na verdade, sem o cultivo da relação com Deus, não dá para viver o que Deus manda a gente fazer. A verdade é essa.
né, os mandamentos do Senhor vão ser pesados para aquele que não convive com ele. Então essa convivência é algo necessário. E aí o religioso não. O religioso ele pensa de forma muito racional o que ele deve fazer. Então ele tem duas opções. Ou ele vira um hipócrita e passa a viver somente de aparência, ou ele tenta desesperadamente cumprir as regras e enlouquece. Então, das duas, uma, né? Ou ele fica louco, ou ele fica hipócrita. Então, é necessário realmente que exista esse cultivo, e esse cultivo dessa relação com Deus, que um discípulo de Jesus vai ter, é que vai fazer com que ele consiga não ser nem uma coisa nem outra, nem um louco, nem um hipócrita, né? Isso aí que você estava falando aí é questão de como até a pessoa enxerga Deus. Porque quem vive essa vida de pensar que, pô, né, dessa dureza, a vida dessa dureza, enxerga Deus como se Deus fosse um carrasco, né? Como se Deus não é obrigado, isso, não. A gente faz as coisas por amor ao Senhor, porque Deus é um pai zeloso, Deus é um pai amoroso. Eu obedeço a Deus porque eu amo Ele a ponto de não querer ver Ele entristecido com a minha desobediência. É importante saber que Deus quer o melhor para nós. Na verdade, é incrível que, por exemplo, o judeu ele tinha um hábito, quando ele via os mandamentos, né? Porque tem uns mandamentos, tá? E às vezes a gente pensa, tanta regra, mas o que o judeu via é como se fosse um pai orientando, né? Ou seja, nós temos um Deus que nos ofereceu direcionamento, enquanto outros deuses aí somente exigem sacrifícios. O nosso também nos ofereceu direcionamento. Então isso é um tipo de consciência, um tipo de mentalidade que um discípulo ele passa a ter com um precioso que alguém me oriente, que um pai, um Deus que é pai, me direcione. E o religioso ele não consegue enxergar isso. Ele só consegue enxergar diante dele, né, o que ele tem que fazer, as obrigações, ele tenta cumprir e aí o que acontece? Ele cai na ideia de justiça própria. Então a justiça não vem de Deus. Então não é Deus que o salva, é ele que se safa do inferno ou de qualquer outra coisa, da condenação. Então a vida ganha uma outra perspectiva, a pessoa realmente pode ter consequências graves se continuar nessa prática de religiosidade, não se tornar realmente um discípulo de Jesus. Esse transporte, essa hermenêutica para hoje, né, bem explícita, que eu falei, volto a falar que às vezes é muito sutil, é a questão do povo, do nosso povo hoje, dito cristão, tá aí, enfiado dentro de coisas dentro da igreja, obra, e o povo quer fazer, assim, com uma excelente boa intenção. Ele talvez não esteja nem interessado em cobrir pecados. Tem pessoas que eles estão realmente de coração para fazer aquilo lá e não a obra, mas esquece que a presença de Deus ela é mais importante do que a obra de Deus. A obra é consequência da busca da presença de Deus. Porque senão essa obra na hermenêutica que o Alvinho acabou de fazer agora, é assim, ela é justamente isso, ela é a religiosidade, ela é assim, a gente se cobrir de afazeres, de coisas, sabe, para tentar assim, eu vivi isso lá atrás, quando eu me cheguei a Jesus, eu tentei viver isso e dediquei minha vida, praticamente tudo que eu fazia, eu queria estar em todos os cultos, eu queria estar em todos os trabalhos, eu queria poder fazer tudo, porque de alguma forma eu queria pagar para Deus alguma coisa, eu queria retribuir o que Deus fez para mim, eu não entendi graça, eu ainda não entendi essa questão de justiça, eu não entendi essa questão de amor, o amor de Deus em especial por mim e o amor que Deus queria que eu demonstrasse. Então isso se transformou sutilmente, com a maior das minhas boas intenções, eu fazendo um bocado de coisa, só que se tornou aquilo lá em obras. Obras, hermeneuticamente, a gente falando, se tornou assim, religiosidade. A verdade, Beto, é que se a gente está se sentindo muito sobrecarregado, fazendo as coisas de Deus, a gente pode ter um grave risco ou pode ser um indício muito forte da gente estar vivendo uma vida religiosa. Porque as coisas de Deus, elas não têm essa carga, elas não têm esse peso, elas precisam, exatamente, o fardo de Jesus é leve. E pastor Álvaro falou, né, agora há pouco, isso leva e vai levar a um desgaste, a um esgotamento espiritual, porque a pessoa não vai aguentar. Porque quando você faz coisas por obra, por religiosidade, sabe, para cumprir tabela, você vai se desgastar espiritualmente. Lá na frente, a gente vai ver o resultado disso, como a gente já viu
em muitos casos, né? Então a gente tem que ajudar a frear as pessoas, precisamos orientar, nós precisamos buscar em Deus. Por isso que eu falei que a presença de Deus, ela tem que ser mais importante do que a obra de Deus. A presença, a busca da presença de Deus. E a relação, né? A relação com o Senhor, para isso não se tornar religioso, não se tornar essa coisa, sabe, que a gente faz e mergulha aqui dentro 30, 40, 50 anos na igreja, e tem muitas pessoas que dizem que não experimentaram a Deus, não conhecem Deus de perto, ainda tem muito aquela questão de ouvir falar, os olhos nunca viram o Senhor. E isso aí, o senhor falou de consequência, né? Mas a questão, falando em consequência, eu tenho uma frase aqui e eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. O religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Muito, muito forte isso aí. Tem uma outra frase que o Tozer fala, o A.W. Tozer diz assim que não é possível um homem de fato se arrepender sem antes ter uma decepção profunda consigo mesmo. Então, assim, o que falta a uma pessoa como essa é exatamente esse contato. Uma das coisas que Deus faz com a gente é colocar a gente na frente do espelho, né? Eu acredito muito nisso. Ele nos coloca e vendo as nossas deficiências, os nossos problemas, os nossos pecados, a gente pode, então, ter essa decepção e entender que necessita da graça de Deus, né? Então, assim, eu acho que o que acontece ao longo do tempo, né, que a pessoa se anestesia para o arrependimento, é que ela perde essa capacidade de continuar vendo ela mesma no espelho. Eu ouvi uma mensagem que eu achei interessante, que nós, crentes, não podemos perder em nenhum momento a atitude daquele publicano que bate, né? Aquela atitude do publicano, nós não podemos perder nunca aquela atitude daquele publicano que bate no peito, né? E diz, olha, eu sou pecador. E aí sai de lá arrependido. Cada oração precisa contar com isso. A gente não pode fazer isso eventualmente. Não pode fazer desse tipo de mentalidade algo casual. Tem que ser todas as vezes que a gente se dobrar diante de Deus, tem que ser com esse espírito humilhado, né? De alguém que realmente depende, necessita de Deus para tudo. Está falando de uma coisa importante que é autossuficiência. A ideia de que você se torna suficiente e o que é religiosidade? Quer ver um conceito que eu acho que ajuda bastante nesse jeito que a gente está falando? É a suficiência nas práticas. Eu digo práticas litúrgicas, né? É a pessoa que acha que isso é suficiente. Isso vai tornar você aceitável. É um pouco o que aconteceu. Quer ver um exemplo que é o Caim, por exemplo? O que Caim ofereceu não foi ruim. Só não foi suficiente, só não foi interessante, porque Deus se desagradou não só da oferta dele, Deus se desagradou dele mesmo, do próprio Caim. Então, assim, da mesma forma que a Escritura lá, você pode conferir lá em Gênesis, no capítulo 3, ou capítulo 4, né? Que a gente tem lá que Deus se desagradou de Caim e da sua oferta. Então, assim, isso é muito forte, né? Porque, assim, não basta você trazer uma coisa boa, tem que ser de coração, não basta você cumprir um ritual. Isso, cumprir uma obrigação, né? Outra coisa é que muita gente acredita que as suas obras vão te salvar. E se a gente for parar para pensar, as nossas obras não são nada com comparação a Deus, né? O que são nossas obras comparadas à infinita... Inclusive as obras dele, né? Isaías 54, versículo 4 ou 5, aí agora eu não lembro exatamente, mas ele disse assim que as nossas justiças, elas são como trapos de imundícia para Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, Deus nos considera todos pecadores, é graça. Isso é para a gente ter entendimento de graça.
Isso é importante. Efésios 2, 8 e 9 fala não de obras, né? Pela graça sois salvos mediante a fé e não de obras para que ninguém se glorie. E ainda há pessoas, como você falou, que ainda se vangloria daquilo que faz, das suas caridades e de tantas outras coisas que faz para Deus, achando que está pagando ou E acha que vai ganhar alguma coisa com aquilo. Né? E acha que Deus que precisa dele, não a gente que precisa de Deus. Pois é. Isso aí é o pior ainda. Algo que eu acho que é fundamental para a gente diminuir a possibilidade tanto da gente se tornar uma pessoa religiosa, quanto de criar ambientes favoráveis para essa religiosidade, né, do automatismo. Eu acredito que a gente criar ambientes saudáveis para as pessoas serem sinceras, para as pessoas serem verdadeiras, né? Ambientes onde se valoriza muito a aparência, se valoriza mais a capacidade que a pessoa tem, e não tanto o caráter da pessoa. Essas coisas criam um ambiente em que as pessoas ficam tendentes a acharem que serem religiosas é algo bom. Então, isso é algo muito necessário, né? Quando nós criamos ambientes de transparência, ambientes que nós toleramos, por exemplo, uma confissão de pecados, a pessoa confessa um pecado sem ser julgado, né? Então, assim, essas coisas são coisas que favorecem um ambiente em que a religiosidade ela fica um pouco mais difícil de acontecer. A religiosidade, ela não permite que seja criado um ambiente de confiança. É isso que o pastor Abel está falando. Você não tem, porque na igreja, quantas pessoas gostariam de chegar e abrir o seu coração, poder confessar o pecado, mas infelizmente, às vezes a religiosidade dela ou das outras pessoas impede que isso aconteça. Então, cabe a nós, né, quebrarmos essa religiosidade e criarmos esse ambiente seguro, esse ambiente confiável, esse ambiente transparente. Para quê? Tiago 5 fala, 16, né? Para que haja cura. Quantas pessoas estão dentro da igreja que deixam de ser curadas porque vivem essa religiosidade, não têm coragem de confessar pecados, não encontram ambiente para confessar o pecado. E isso é uma tarefa difícil da igreja hoje, nossa, para a gente poder pregar, para a gente poder ensinar e, em especial, né, viver a prática. Nossa prática tem que ser uma prática hoje que realmente demonstre isso. Tem coragem de subir, pedir perdão no púlpito. Como que tem coragem de chegar no púlpito e pedir perdão para o filho, para a esposa? Pequei, ó, eu te ofendi hoje, tá? Eu fiz isso. Aí nós precisamos ter esse ambiente de transparência para que haja cura e a religiosidade seja quebrada, para que as pessoas não vivam mais falando, eu não posso viver essa falsa aparência, eu tô com isso aqui no coração guardado, chego lá, eu ergo mãos, eu louvo, eu choro, depois eu volto para casa, tô com aquilo guardado no coração de novo. É esse o aroma suave que vai para o Senhor? Então nós precisamos quebrar, essa é a religiosidade que precisa ser quebrada, a da aparência, que a gente falou logo no comecinho, né? Vestimenta tem importância? Não tem importância. O que tem importância é aquilo, a oferta que Caim trouxe teria importância? Não teria importância. Teve importância para Deus o que estava no coração de Caim. A roupa que você veste tem importância? Não tem importância, embora os bons modos, mas o que Deus está querendo saber é o que tem no seu coração. Você vestiu aquela roupa para quê? É para aparecer? É para mostrar que você é melhor, é mais bonito? É para quê? Para chamar a atenção? Então a gente precisa quebrar essas coisas, porque isso faz parte de uma religiosidade doentia, inclusive, que é sutil, as pessoas não percebem. Por quê? Porque todo mundo veste assim, fulano tá, ciclano tá também, ele tá com aquela roupa, mas o que está no seu coração? Isso é que precisa ser quebrado, é essa religiosidade que nós precisamos quebrar, porque isso vai entrando, isso vai chamando outras coisas ruins para a nossa vida, que vai só aumentando o buraco, vai aumentando o buraco, quando você vê, é difícil. Aí ele falou, você não encontra mais arrependimento. E isso, né, a gente tá, como o Henrique falou no início, né, desse podcast, a gente tá trazendo temas, né, que no mundo é normal e na igreja está se tornando normatizado, né, e isso a gente tá deixando entrar a sociedade de aparência, né, do mundo, a gente tá deixando entrar porque a gente vive isso lá fora também, né? A gente acaba sendo influenciado por isso da sociedade, por essa de a aparência ser mais importante, né? A gente vê um apelo, por exemplo, quando o pastor chama um apelo
É um exemplo nítido. Quando o pastor chama um apelo, e você, ou quando você tá na frente de algo ou alguma coisa, você sempre espera alguém ir primeiro antes de você ir. Porque você tem medo, não é medo, não sei a palavra certa, mas você tem, pô, o que será que o povo vai pensar? Eu ir lá na frente, eu já tive esse pensamento. Oxe, o Uriel, imagine, eu quando era líder dos adolescentes, pô, o menino que é líder dos adolescentes, imagina o que vão pensar. Ó, o líder lá na frente em pecado. São preconceitos, né? Preconceitos. O líder em pecado lá na frente. Nossa, é o que deveria exatamente ser elogiado, né? Porque assim, você como o primeiro, ou seja, quer dizer, o líder deveria ser exatamente a pessoa que seria o primeiro a partir como arrependido e tudo, é interpretado como um fraco, como a pessoa, digamos assim, que não está dando exemplo por conta disso. Quer dizer, é uma inversão de valores que são valores contrários, antagônicos aos valores do reino, né? Sim. Porque assim, o reino não é um lugar da aparência, é um lugar da essência, é um lugar da verdade, não é um lugar quer dizer, então tem pessoas que às vezes pensam, não, eu quero influenciar, hoje a gente tem muito essa coisa, né, do influenciador, da pessoa que vai, sim, mas você quer influenciar para levar as pessoas aonde? Muitas vezes ao próprio ego, ao próprio, vamos dizer assim, você no final das contas que é o centro da coisa, ou seja, é o centro da atenção, é o centro, digamos assim, do poder, porque você que vai estar influenciando, você que vai estar, no final das contas, sendo reconhecido como aquilo. E a gente vê esse ambiente, né, intoxicando cada vez mais e tornando, então, esse ambiente da religiosidade cada vez, em alguns lugares, em algumas circunstâncias, mais apropriado na cabeça de muitas pessoas, quando, na verdade, é o contrário, né? Diante de Deus é possível você tirar 0 e 10 diante dos homens. E o contrário também pode acontecer, né? Está Jesus ali sendo cuspido, sendo maltratado, tido como malfeitor diante de todas as pessoas. Quem gostaria, dentro da geração de vocês, de ser tratado daquela maneira ali, né? Talvez alguns de nós, naquele momento, pensassem assim, rapaz, eu devo estar errado, porque assim, está todo mundo contra mim, ninguém me curte, né? Porque aqui todo mundo tem, muito pelo contrário, está me batendo, só tem um hater. Os que estavam comigo fugiram. Meus amigos me abandonaram e eu só tenho um hater aqui me detonando o tempo inteiro. E ele estava certo, né, em fazer aquilo mesmo sozinho. Porque não era sozinho, né? Era ele e a verdade. Era ele e o pai que tinha mandado ele fazer aquilo. Então, a gente tem que desenvolver. Isso é que é um discípulo, né? Alguém que realmente, assim, diferentemente de um religioso, quer dizer, o sujeito que antagoniza o religioso é o discípulo, é o verdadeiro discípulo, é aquele que segue esse exemplo de Jesus, né? Você falou da busca do poder, né? Aí você falou dessa questão do poder que o pessoal quer, então Atos 1:8 aí cabe bem, né? Jesus falou que nós receberíamos poder para quê? Para sermos testemunhas. Ou seja, para falar dele, para pregar dele, para ser exemplo dele, espelhar Jesus Cristo. Então é bem pertinente isso aí para a gente refletir em relação hoje, qual é o poder que eu estou buscando, por que eu estou vindo na igreja, o que me faz adorar a Deus, o que me faz louvar, sabe, qual é a motivação. Isaías 1:22, Jesus fala para aqueles seguidores judeus, né, na época, ele fala assim, quando vocês virem me adorar, quem foi que requereu o só de vocês pisardes nos meus átrios? Quando eu venho buscar o Senhor, qual é a motivação? Por que eu venho buscar a Deus? Por uma mera religiosidade? Ou eu realmente venho porque o meu coração eu amo, eu sou apaixonado pelas coisas de Deus, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero me desenvolver no reino, eu sei que Deus tem algo para mim precioso, e isso deve ser em especial, né, para a galera mais jovem que está aí, tem uma caminhada a galgar pela frente.
ter aí o que Deus tem para mim. Essa deve ser a expectativa. A gente viver na expectativa. Eu quero descobrir o que Deus, essa sede. Eu quero descobrir onde foi o seu testemunho. Gostei quando você falou. Eu quero descobrir o que Deus tem para mim lá na frente. Gostei do testemunho na profissão de fé. Porque foi isso, foi sua irmã. Mas é que são assim, eu não lembro exatamente, mas foi assim, foi exatamente isso. Tem que ser o nosso desejo da gente buscar a Deus para descobrir o que Deus tem para nós. Eu quero, sabe, as coisas que Deus complete o plano, o propósito dele na minha vida. Então isso tudo faz parte de a gente deixar a religiosidade de lado e viver uma vida na presença de Deus, né? Eu acho que nosso objetivo não pode ser o de ser o melhor. A gente tem que dar nosso melhor para que o reino de Deus cresça, né? É excelência para o Senhor, né? Pra gente finalizar já aqui, né, que nossa conversa já está chegando ao fim, quais são as práticas de religiosidade hoje que é comum, que pra gente já abolir de vez, né, de lançar fora, né? Eu tô vendo essa cara aí. Não, mas assim, práticas tem muita coisa. A gente acabou falando aqui no meio de muitas coisas já sobre práticas, né? Mas assim, muitas vezes são pessoas que ocupam vários cargos na igreja, tá? São simplesmente por religiosidade. Isso é muitas vezes, tá? Não estou dizendo que isso é uma prática, tá? Mas muitas vezes isso é uma prática de religiosidade e muitas vezes é fuga. Tá, também, porque a pessoa às vezes tem problema lá fora, com a família ou qualquer coisa do tipo, e ela quer, aqui ela arruma um lugar onde ela se refugia, ela foge daquele momento para não ter que encarar aquilo. Então, assim, práticas de religiosidade, querer viver esse ambiente que a gente vive aqui simplesmente porque é um ambiente gostoso. Tá, isso aqui pode ocorrer no nosso meio por conta de quê? Porque a gente realmente tem um ambiente que Deus nos proporcionou criar, uma igreja legal de se estar, de se conviver, aqui em especial no Nordeste, né, na Bahia, aqui onde nós estamos, nossas igrejas, a maioria, lá em São Paulo onde eu congregava não, mas aqui na Bahia as igrejas têm um ar-condicionado para a gente poder ficar mais confortável prestando culto, isso é só para trazer, assim, um conforto maior, não é para trazer comodidade. Então, às vezes a gente vem por conta dessas coisas, a gente vê, porque lá tem um ambiente gostoso, ali tem isso, tem aquilo, e acaba vivendo uma religiosidade por conta disso, não por conta da busca do Senhor, né? E outras questões aí questão de turminha, de você tem, porque muitas vezes algumas pessoas não conseguem se encontrar lá fora. E ela muitas vezes, entre aspas, aí, de alguma forma é até rejeitada. Mas chega aqui, o que o cristianismo nos leva a fazer? O que a palavra nos ensina? Precisamos abraçar, acolher. E ela realmente é acolhida aqui, e daqui a pouco ela não veio pelo acolhimento, pelo abraço de Cristo. Ela veio porque agora ela tem uma turma. Agora ela tem um pessoal para viver. Agora ela tem alguns lugares para poder ir. Então essas coisas são sutis, nós precisamos observar para que isso não se torne prática, alguma coisa que pode se tornar religiosidade na nossa vida, né? Sim. E para finalizar agora, vocês dois, né? Um conselho para os adultos, a gente fez isso no primeiro, né? Um conselho para os adultos ou quem estiver assistindo, né? Que tá nessa de ir por obrigação, né? A religião por obrigação, né? Vivendo essa religiosidade. Um conselho que vocês dariam para essas pessoas? O conselho que eu quero dar é nós temos uma necessidade de nos posicionarmos no reino de Deus, da gente poder ser querido no meio do corpo de Cristo. A gente sente essa necessidade não por nós, não para nos autoafirmarmos, mas para a gente poder sentir que realmente Deus está se agradando de nós. Então, uma das coisas que eu faço desde a minha caminhada e eu continuo fazendo e eu observo isso constantemente, sirva onde você está. Aonde você estiver, esteja pronto para servir, para você ajudar o seu próximo. Você foi numa festa, foi numa reunião, esteja ali pronto. O que eu posso ajudar? Eu posso lavar as louças, eu posso ajudar a arrumar o ambiente, eu posso servir alguém de alguma forma. Sirva, viva para servir. Foi isso que Jesus Cristo fez, porque isso é uma forma de você quebrar todo tipo de levante de uma possível religiosidade na sua vida. Se você viver para serviço, se você viver para servir,
você com certeza vai ter bom êxito na sua caminhada com Jesus Cristo, porque essa é uma das ordens e o que Jesus viveu aqui nesse tempo. Bom, o conselho que eu queria dar é que você, adolescente, você seja disciplinado, busque orar, busque a palavra de Deus, mas tome cuidado em você estar olhando para o lado, comparando-se a outras pessoas. Não é porque você não leu tantos versículos, tantos capítulos, tantas vezes a Bíblia, que a sua espiritualidade é inferior com relação à de outra pessoa. Não fique se comparando. Busque a Deus, busque ter intimidade com Deus, busque ser sincero, busque ser verdadeiro, busque ser no seu particular a mesma coisa que você é na sua vida pública, nas relações que você tem com as pessoas na igreja. Afaste-se da vida mundana, afaste-se do pecado, mas entenda que você só vai conseguir ter uma vida plena se você estiver próximo de Deus. E acredite que muitas vezes o caminho que você pensa que você tem que demora demais ou é muito difícil para você voltar é mais curto do que você pensa. Então, uma das coisas que faz a pessoa ser muito da aparência, muito religiosa, é a pessoa ter uma visão de Deus como subir tantos degraus, eu preciso ir a tantos cultos. Não, é muito simples, é muito fácil viver na presença de Deus e você precisa cultivar essa intimidade, esse relacionamento constantemente. Isso é mais importante do que tudo aquilo que você possa imaginar que seja importante, que também é importante, ou seja, ir para o culto, fazer todas essas coisas. Mas não se deixe enganar. O que mais Deus quer de você é um coração puro, verdadeiro e um desejo íntimo de estar com Ele o tempo inteiro. Cultive isso, alimente isso e deixe que isso cresça na sua vida mais do que qualquer coisa. Aí você tem um remédio bom contra a religiosidade. Eu acredito. É isso aí, gente. O meu conselho é o seguinte para vocês. Prefira ser vacinado contra a Covid, é bem melhor do que ser vacinado contra o arrependimento, viu? Eu, se fosse você, seria... O bom é que ninguém riu da minha piada, isso foi o que eu mais gostei. Foi uma piada horrível, né? Fazer o quê? Da sua piada eu rio, da sua piada eu também rio, mas ninguém quer rir da minha, né? Mas tudo bem. Gente, muito obrigado, viu, Pastor Beto, Pastor Álvaro, por estarem aqui, dispor do tempo de vocês para estarem aqui conosco. Muito obrigado a Henrique também. Obrigado a você de casa que assistiu a gente até aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais. Um beijo, um queijo, uma goiabada para formar uma Julieta. Aí tem mais uma coisa. Tem um easter egg no nosso cenário sobre religiosidade. Se você achar, comenta aqui embaixo. Tchauzinho.